A cena parecia saída de um filme dramático. Durante a celebração dos 50 anos de casamento dos pais, a amante do marido sussurra à esposa traída uma frase que mais parece uma ameaça disfarçada de consolo. Mas o que ninguém esperava era o plano que Evdokia, a protagonista dessa história, já havia arquitetado. Um plano tão inesperado que deixaria até os mais corajosos de cabelo em pé. Era uma tarde de Páscoa na antiga e imponente residência onde Evdokia morava com a família, um apartamento herdado dos sogros em um prédio de estilo stalinista, com seus pisos de madeira maciça, janelas altíssimas e um ar de solidez que só as construções de outras épocas conseguem transmitir. O relógio da cozinha marcava quase 3 horas, e Santanisla, seu marido, ainda não havia chegado. A mesa estava posta com esmero. O culiche feito segundo a receita da falecida sogra, a pasca de queijo branco empilhada com cuidado, ovos pintados com cascas de cebola que brilhavam em tons dourados. No centro, uma jarra de cristal herdada da bisavó abrigava os primeiros narcisos da primavera. Tudo impecável como sempre. Daria, a filha, apareceu da sala de banho, ajustando os últimos fios do cabelo. Mesmo em casa, mantinha a elegância de quem passava os dias como gerente em uma agência de viagens. Mãe, o pai está atrasado de novo, comentou, enquanto Evdokia evitava mencionar que nos últimos meses, os atrasos de Santanisla tinham se tornado cada vez mais frequentes, e as desculpas cada vez mais vagas. Primeiro eram os compromissos de trabalho, depois simplesmente o silêncio. E então veio o detalhe que não passará despercebido, um perfume desconhecido, diferente do cheiro familiar de óleo de motor que sempre impregnava suas roupas. Queriu, o filho, saiu do quarto vestindo sua única camisa branca, impecável apesar de ser estudante do 2º ano de engenharia. Herdara do pai a constituição física, mas o temperamento era todo da mãe, ponderado, analítico. A tia Zina ligou, avisou Evdokia. Disse que chegam por volta das 13h30. Foi quando a porta da entrada se abriu com um baque. Santanisla apareceu no corredor, carregando uma garrafa de conhaque caro e uma caixa de uma confeitaria renomada. Vestia roupas novas, camisa, calça, sapatos que Evdokia nunca vira antes. Cristo ressuscitou, cumprimentou, mas a voz soava forçada, como se as palavras pesassem mais do que o costumeiro. Verdadeiramente ressuscitou, respondeu Evdokia, recebendo o bolo. Onde comprou isso? Pensei em passar na confeitaria no caminho. Um detalhe a mais não faz mal, justificou, enquanto um aroma doce e feminino se misturava ao ar. Em 26 anos de casamento, ela conhecia cada fragrância que ele usava. Aquela não era nenhuma delas. Meia hora depois chegaram Zinaida, a irmã de Evdokia, com o marido, Anatoly Sergeyevich. Ela trouxe empadões caseiros de repolho, ele, uma caixa de bombons e uma garrafa de vodka de marca. Sentaram-se à mesa seguindo a ordem de sempre. Santanisla à cabeça, Evdokia à sua direita, os filhos e os convidados nos demais lugares. Os primeiros brindes seguiram a tradição. Anatoly falou sobre esperanças da primavera com a concisão de quem não gosta de rodeios, Zinaida discorreu sobre o calor familiar. Santanisla, no entanto, permanecia calado, os olhos fixos na tela de um celular novo, um aparelho caro, bem diferente do antigo Samsung que usava antes. O que é isso? Perguntou Evdokia, apontando para o telefone. Um presente de um cliente. Pela qualidade do meu trabalho, respondeu sem convicção. Kirill levantou a cabeça intrigado. Qual cliente? O tio Piotr do mecânico, mentiu o pai. Outro, corrigiu-se em seguida, servindo mais uma dose de conhaque nas taças. Foi após o 3º gole que algo mudou em Santanisla. Ele afastou o celular, endireitou as costas e olhou para cada um à mesa com uma expressão que antecipava o pior. Tenho algo a dizer, começou gaguejando. Uma notícia importante. Zinaida parou de mastigar. Anatoly franziu a testa. Os filhos congelaram. Decidi me divorciar, soltou de uma vez. Conheci uma mulher jovem linda. Vamos viver juntos. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som abafado de uma televisão na casa vizinha e pelo piar de pardais que passavam pela janela. Pai, o que você está dizendo? Murmurou Daria, os olhos cheios de lágrimas. A verdade, respondeu ele, frio. Não sou tão velho para simplesmente esperar a morte chegar. Seu olhar percorreu a mesa e se deteve em Evdokia. A decisão está tomada. Daria levantou-se abruptamente, derrubando a cadeira, e correu para o quarto, batendo a porta. Pai, disse Kirill, com uma calma que contrastava com a fúria contida, hoje é Páscoa. Você tem noção do que está fazendo? O que há para entender? Tenho direito à felicidade ou não? E a mãe? Ela não tem direitos, rebateu o filho. Kirill, deixe, pediu Evdokia, baixinho. Durante todo aquele tempo, ela olhara apenas para as mãos, cruzadas sobre o colo.
De repente a aliança pareceu-lhe um objeto estranho, como se pertencesse a outra pessoa. Sua mãe é uma mulher inteligente, continuou Santanisla, como se isso justificasse tudo. Vai entender, a divisão da casa e do dinheiro será justa. Sem brigas, sem escândalos. Zinaida, finalmente recuperando a voz, explodiu. Stas, você enlouqueceu? 26 anos de casamento, 2 filhos. Isso não significa nada? 26 anos é muito tempo, mas as pessoas mudam, respondeu ele, indiferente. Preciso de outra coisa. Do que exatamente? Perguntou Esdoquia, erguendo os olhos pela primeira vez. De paixão verdadeira, de juventude, de beleza. Ele pegou o celular, abriu a galeria e mostrou uma foto. Aqui está. Milana, 22 anos. Uma deusa. Zinaida olhou para a imagem e desviou o rosto, enojada. Acorda, Stas. Você tem 52 anos. Para ela, você é só um cheque em branco. Ela diz que idade não é obstáculo, retrucou ele, convencido. Eudoquia levantou-se da mesa. Anatoly Sergeyevich, Zina, peço desculpas. O feriado está arruinado. Duzia, tentou a irmã. Tudo bem, juro, mentiu Eudoquia. Os convidados se retiraram em silêncio. Anatoly apertou sua mão com força ao se despedir. Zinaida sussurrou, ligo mais tarde. Santanisla terminou o conhaque, distraído com o celular. Então, Duzia, disse, sem olhar para ela. Você entende, não é nada pessoal. Aconteceu. Entendo, respondeu ela, recolhendo os pratos. Quando você sai? Hoje mesmo. Vou arrumar minhas coisas e me mudar para o apartamento dela. Tudo bem, concordou Evdokia, serena. 1 hora depois, ele partiu com uma mala, sem sequer se despedir dos filhos. Daria trancou-se no quarto. Queril colocou os fones de ouvido com um gesto de desdém. À noite, depois de lavar a louça e guardar os restos da ceia, Eudoquia notou uma luz piscando no aparelho de recados. Eudoquia Fyodorovna, aqui é o cartório Sedik. Ivan Borisovich pede que entre em contato urgentemente. Trata-se do testamento de Tikhon Fyodorovich Morozov. Ligue amanhã pela manhã. Tikhon, o tio solteirão que falecera 3 meses antes, enterrado sem alarde como ele mesmo pedirá. Diretor aposentado de uma pequena fábrica, vivia com simplicidade. Que herança poderia deixar? Esdoquia aproximou-se da janela. Lá fora, as luzes dos postes iluminavam o pátio. Ao longe, ouvia-se música, outras famílias ainda celebravam a Páscoa. Ali, naquele apartamento na rua Krasnoarmeyskaya, uma fase se encerrava. Ela observou seu reflexo na vidraça escura, 51 anos, metade de uma vida já vivida. E agora? De repente lembrou-se das palavras que o tio Tikhon lhe dissera em seu 70º aniversário. Duzia, grave isto, a vida só acaba quando você decide que acabou. No dia seguinte, ela ligaria para o cartório. No dia seguinte, algo novo começaria. O escritório notarial ocupava um casarão amarelo de colunas brancas, uma construção que existira ao tempo desde os dias do Império Russo. Eudoquia subiu a escadaria rangente, observando os degraus gastos pelo uso de décadas. Quantas histórias aquelas paredes haviam presenciado? Quantos destinos haviam sido selados entre aquelas 4 paredes? Ivan Borisovich Sedik recebeu-a em um gabinete que cheirava a couro envelhecido e cera de selos. Um homem próximo dos 70, de barba grisalha bem cuidada e olhos atentos atrás de óculos de aro dourado, daqueles que sabem ouvir mais do que falam. Eudoquia Fyodorovna, sente-se, convidou, indicando uma poltrona diante de sua escrivaninha maciça. Minhas condolências pela perda. Tikhon Fyodorovich era um homem de fibra, raro nos dias de hoje. Obrigada, mas eu não. A frase ficou no ar. O que ela não sabia, e estava prestes a descobrir, mudaria tudo. Não entendo que a herança tem a ver com isso, Evdoquia tentou argumentar, mas a voz saiu mais fraca do que pretendia. Tio Tikhon vivia com simplicidade, um quarto em um apartamento comunitário, roupas remendadas, nem sequer um carro. Ivan Borisovich retirou os óculos com gestos lentos, como se cada movimento fosse calculado, limpou as lentes com um lenço impecável e recolocou-os no rosto. Seu tio, minha cara, era um homem muito mais previdente do que a maioria imaginava. Do cofre atrás da escrivaninha, o notário retirou uma pasta grossa de couro envelhecido. O testamento foi redigido há 1 ano, com extrema minúcia. 1 ano atrás, quando Stanislav ainda morava em casa. Quando a família, aos olhos de todos, parecia unida. Eudoquia sentiu o coração acelerar enquanto Ivan Borisovich abria a pasta e retirava um documento datilografado. De acordo com a última vontade de Tikhon Fyodorovich, os seguintes bens passam a ser de sua propriedade, 28 milhões de rublos, distribuídos em 3 bancos diferentes.
O notário fez uma pausa, como se quisesse dar tempo para que as palavras ecoassem. Imóveis comerciais, uma loja de materiais de construção em Omsk, um armazém em Nazivaysk, uma pequena serraria no assentamento de Sargaskaya. E por fim, um pacote de ações da Lesopromyslene Prostor Sibiri, a empresa madeireira Espaços Siberianos. Os nomes soaram como trovões distantes. 28 milhões. Espaços Siberianos, a mesma empresa onde ela trabalhou por 26 anos, onde suou em escritórios apertados, onde aprendeu a distinguir um contrato justo de um golpe disfarçado. Isso não é possível, sussurrou, as mãos tremendo sobre o colo. De onde seu tio, um homem que viveu com tão pouco, tirara tamanha fortuna? Ivan Borisovich ajustou os óculos, como se a pergunta já estivesse prevista. Tikhon Fyodorovich foi diretor de fábrica por 32 anos. Viveu com modéstia, mas investiu com sabedoria. Comprou imóveis nos anos 90 quando os preços despencaram. Aplicou em madeireiras no início dos anos 2000. Um homem de visão. O notário deslizou outro documento pela mesa. Há um detalhe crucial. A herança está registrada como propriedade pessoal, adquirida por testamento. Em caso de divórcio não está sujeita à divisão. Evdokia ergueu os olhos, surpresa. Será que o tio pressentira algo? Seu olhar caiu sobre um envelope na pasta, com seu nome escrito à mão, a caligrafia larga, familiar, do tio Tikhon. Para ser entregue pessoalmente em suas mãos, estava anotado no canto. Os dedos tremiam ao abrir o papel amarelado, arrancado de um caderno escolar. A letra era a mesma que a ensinou, anos atrás, a reconhecer âmbar verdadeiro de uma imitação barata. Dua, se estás lendo isto, é porque já não estou aqui, e tu te tornaste uma mulher rica. Não te surpreendas, sempre soube que eras uma administradora de verdade, não como esses gritões e bajuladores. Lembras-te de como te ensinei a diferenciar o âmbar falso do verdadeiro? Pois bem, protege-te daqueles que não sabem valorizar o ouro. Nem tudo que reluz é precioso, e as joias verdadeiras muitas vezes estão cobertas de pó. Teu tio Tikhon. Relê-la 2 vezes não foi suficiente. As palavras do tio sempre foram enigmáticas, mas desta vez o significado era cristalino. Ele sabia. De alguma forma, pressentira que a família da sobrinha não era tão sólida quanto parecia. Lembrou-se das férias de verão na Dacha, quando Tikhon lhe ensinava a distinguir pedras preciosas de vidro colorido. Não olhes para o brilho, Dua, mas para o que há dentro. Um caco de vidro pode cintilar mais que um diamante, mas não vale um copeque. E depois, quando ela cresceu e o apresentou a Stanislav, um rapaz bonito, de palavras doces, mas com olhos frios demais. Na época, ofendeu-se com o tio, achando-o um velho rabugento. Mas ele apenas via as pessoas como eram. Ivan Borisovich, perguntou Evdokia, dobrando a carta com cuidado, quando poderei? Isto é, quanto tempo até que eu possa dispor da herança? O notário ajustou os papéis. Todos os documentos estão prontos. Restam apenas formalidades, assinaturas, registro. 2, 3 semanas no máximo. Fez uma pausa. Se precisar de um advogado especializado em questões familiares, posso recomendar um excelente profissional. Sim, talvez fosse prudente. Ao sair do cartório, Evdokia sentiu o ar diferente. O mesmo dia de abril, as mesmas pessoas nas ruas, mas o mundo ganhará novas cores. Ela já não era a mulher que, na véspera, limpava os restos da ceia pascal e chorava sobre uma família despedaçada. O telefone tocou quando ela se sentava no ônibus. Dua, é o Stas. Precisamos nos encontrar. A voz do marido soava impessoal, como se falasse com uma colega de trabalho. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma menção ao que acontecerá na noite anterior. Para quê? Discutir o futuro. Divisão de bens. Pensão para as crianças. Acho que podemos chegar a um acordo amigável. Bem, onde? No Café Sibiriaca, às 18 horas. Lembras desse lugar? Como não lembrar? Lá eles comemoraram aniversários de casamento, o 1º, o 5º, o 10º. Stanislav sempre reservava a mesma mesa junto à janela, pedia champanhe e fazia brindes ao futuro juntos. Ao chegar em casa, Zinaida estava na cozinha, tomava chá e lia um livro. Como foi no cartório? Perguntou a irmã assim que Evdokia cruzou a porta. Normal. O tio deixou algumas coisas, não só apartamento. Evdokia serviu-se de chá, evitando os olhos da irmã. Ainda não era a hora de contar tudo. Precisava organizar os pensamentos, como quem separa grãos de joio. Zin, lembras do que o tio disse sobre o Stas quando nós o apresentamos a ele? Zinaida fechou o livro, observando-o com atenção. Que ele tinha olhos frios. Na época rimos, mas ele estava certo. Um silêncio. Stas ligou. Quer se encontrar. Falarei com ele, ouvirei o que tem a dizer.
depois decido. Mas a decisão já germinava em sua mente lenta e firme, como uma semente que rompe a terra. O jogo estava apenas começando. E desta vez as regras seriam ditadas por ela. Não complique as coisas, Dua. Stas deslizou os documentos pela mesa, como se o papel pudesse apagar as perguntas que queimavam nos olhos de Evdokya. Negócios são coisa delicada, você não entenderia. Ela observou a xícara de café que ele havia deixado para trás, ainda quente, ainda intocada pela verdade. As palavras do tio Tikon ecoaram em sua memória como um aviso tardio. Quando um homem começa a turvar as águas, é porque tem algo a esconder. Evdokya segurou o cabo da colher com força, sentindo o metal morder sua palma. E a nossa economia, Stas? Sua voz era baixa, mas cada sílaba cortava o ar como uma lâmina. Você gastou nossas reservas na sua Milana. Ele corou, mas manteve o queixo erguido, teimoso como um menino pego em mentira. Que Milana? O dinheiro foi para o negócio. Investimento. Que negócio? Ela riu, um som seco, sem alegria. Um telefone novo? Roupa de grife? Presentinhos para a amante de 20 e poucos anos? Não grite. Stas sibilou entre os dentes, olhando ao redor como um animal acossado. As pessoas estão olhando. Eu não estou gritando. Evdokya inclinou-se para a frente, os dedos agora tranquilos sobre a mesa. Estou apenas esclarecendo os termos do nosso acordo. Do acordo honesto que você propôs. Ele terminou o café de um gole, como se o amargor da bebida pudesse lavar a culpa. Levantou-se, ajustando a gravata com gestos nervosos. Pense no que eu ofereci. Você tem uma semana. Eu tenho um advogado. A resposta saiu calma, quase indiferente. Ele vai analisar cada vírgula desses papéis. Aí conversaremos sobre honestidade. Pela primeira vez, algo tremeu nos olhos de Stas. Não medo, não exatamente, mas uma sombra de incerteza, como se o chão sob seus pés tivesse se tornado menos firme. Para que advogado? Sua voz falhou. A gente pode resolver isso entre nós, como gente grande. Como gente grande, repetiu Evdokya saboreando a ironia, você deveria ter agido há 26 anos, quando jurou lealdade. Quando prometeu até que a morte nos separe. Ele saiu sem se despedir, deixando para trás o cheiro de colônia cara e a conta por pagar. Evdokya terminou o chá, agora frio, e dirigiu-se à casa de Alexandra Petrovna. Não sabia explicar por quê. Talvez porque em algum lugar profundo, ainda acreditasse que aquela mulher, que por 26 anos chamara de mãe, pudesse oferecer um porto. Ou pelo menos uma explicação. A Khrushchevka na periferia da cidade estava como sempre, paredes descascadas, elevador quebrado, o cheiro de sopa de repolho e solidão nos corredores. Alexandra Petrovna abriu a porta, e seu rosto não registrou surpresa nem alegria. Algo entre resignação e irritação, como se a presença da nora fosse um incômodo inesperado. Dua. O tom era seco. Veio falar do que aconteceu? Evdokya entrou, o aroma de valeriana e naftalina envolvendo-a como um sudário. A pequena cozinha estava impecável, os copos de vidro facetado alinhados na prateleira, herança de uma vida de economia, de mãos que nunca desperdiçaram nada, nem mesmo a dignidade. Chá. Ofereceu a sogra, já virando as costas para ferver a água. Não recuso. Sentaram-se à mesa minúscula, onde cabiam apenas 2 xícaras e um silêncio pesado como chumbo. Fala. Alexandra Petrovna não olhou para ela. As mãos, marcadas por veias e anos de trabalho, seguiam ocupadas com o bule. Mãe, a voz de Evdokya tremulou, traindo-a. Eu sei que isso é difícil para você também. Stas é seu único filho. A velha levantou os olhos finalmente. Não havia lágrimas neles. Nem pena. Apenas uma frieza calculista, como se estivesse avaliando o preço de um objeto que já não lhe servia. Difícil? Repetiu-o com um riso curto. Por que deveria ser difícil? Evdokya sentiu o chão se abrir. As palavras seguintes foram como facadas precisas, cirúrgicas. Pelo menos agora meu filho será feliz. Finalmente terá uma mulher de verdade e não essa. Seu olhar percorreu Evdokya de cima a baixo, desdenhoso. Essa coisa cinzenta. O copo escorregou dos dedos de Evdokya, quebrando-se no chão. Ninguém se moveu para limpá-lo. Você sabe sobre romã? Perguntou, a garganta seca. Claro que sei. Alexandra Petrovna encolheu os ombros. E daí? Stas me contou há meses. Pediu conselho. Uma pausa carregada de veneno. Eu disse a ele, filho, a vida é curta demais para desperdiçá-la com mediocridade. Evdokya segurou a borda da mesa, as unhas cravando-se na madeira. 26 anos. 26 anos comprando remédios, levando-a ao médico, ouvindo suas queixas sobre a aposentadoria mísera. 26 anos chamando-a de mãe. Você a conheceu? A pergunta saiu como um gemido. Conheci.
A sogra sorriu, quase orgulhosa. Milana é uma moça educada. Perguntou como agradar melhor o Stas, o que ele gosta, o que não gosta. Eu contei tudo. Seu olhar era triunfante. Até os detalhes que você nunca soube. Eudokia cobriu o rosto com as mãos. O mundo girava, as paredes se fechavam. Quando as abaixou, seus olhos estavam secos, queimados por dentro. E os netos? Sussurrou. Eles são seus também. Foram. Alexandra Petrovna cortou o ar com um gesto. Agora Stas terá filhos que valham a pena. Crianças de uma mulher que sabe ser mulher, não uma. Ela não terminou. Não precisava. Eudokia levantou-se. As pernas tremiam, mas ela se forçou a ficar ereta, como sempre fizera. Então, sua voz não falhou. Você nunca me amou. A sogra deu de ombros, indiferente. Amor, riu, amarga. Você era uma esposa conveniente para o Stas jovem. Deu filhos, cuidou da casa. Mas as pessoas mudam, Dua. E você, seus olhos eram duas facas. Você continuou a mesma. Eudokia saiu sem olhar para trás. Cada degrau da escada era um golpe no peito. 26 anos. 26 anos de confiança, de carinho, de amor dado como se fosse uma moeda falsa, e só agora descobria que o cofre estava vazio. Lá fora, o vento cortava como lâmina. Um bonde rangia ao longe, indiferente. Uma noite comum em uma cidade comum. Mas o mundo de Eudokia havia se partido em dois, antes e depois da verdade. Agora ela sabia. A batalha não era apenas contra Stas. Era contra um sistema inteiro de mentiras, tecido com fios de traição, onde ela e a esposa fiel, a nora dedicada, a mãe cuidadosa, sempre fora apenas uma peça descartável. Eudokia permanecia imóvel no canto da mesa, como se observasse a cena de fora do próprio corpo. Stas endireitou os ombros com um gesto teatral, exibindo sua jovem acompanhante como um troféu. Milana sentou-se ao seu lado e, sem cerimônia, apoiou a mão no ombro dele, um gesto possessivo, uma bandeira plantada em território conquistado. Então, Fyodor Tikhonovich. Stas levantou o copo, a voz ecoando com ironia cortante. Pelos seus 50 anos de ouro. Pela vitória do amor sobre o tempo. O brinde soou como uma bofetada. Todos à mesa sabiam quem, de fato, traía o amor e quem desperdiçava o tempo. Milana, como se seguisse um roteiro, ergueu seu copo em resposta, a voz doce e afiada como vidro moído. Sim, pela verdadeira paixão que não conhece idade. Seus olhos encontraram os de Eudokia por um instante, e o sorriso que se seguiu foi o de uma vencedora que já contabilizou seus espólios. Daria empalideceu, os dedos cravados nos punhos cerrados. Kirill fitava o pai com uma expressão que misturava nojo e desconhecimento, como se visse aquele homem pela primeira vez. Zinaida torcia a toalha de mesa entre os dedos, os nós dos dedos brancos de tensão. Milana Sergeyevna, Maria Vassilievna tentou quebrar o gelo, a voz trêmula. Em que área você atua? No setor automobilístico, respondeu a jovem, ajustando o decote do vestido com um gesto calculado. Mas é temporário. Stas e eu temos grandes planos. Que planos? Daria não conseguiu se conter. Milana trocou um olhar cúmplice com Stas antes de responder, brincalhona. Ainda é cedo para falar, mas em breve, talvez tenhamos notícias boas. Eudokia sentiu algo se contrair dentro dela. Notícias boas na boca daquela mulher só podiam significar uma coisa. E o que seus pais vão dizer? Fyodor Tikhonovich dirigiu a pergunta a Stas, os olhos fixos no filho. Minha mãe já sabe, e respondeu ele, sem pestanejar, e apoia totalmente. Kirill levantou-se de repente, a cadeira rangendo contra o chão. Desculpem, vovô, vovó. Preciso sair. Kirill. Chamou Stas, a voz carregada de falsa preocupação. Aonde você vai? O mais longe possível de você, o filho respondeu sem olhar para trás. Milana suspirou, como se lamentasse a fragilidade juvenil, e voltou-se para os demais com um sorriso condescendente. Crianças sempre sofrem com mudanças. Mas vão se acostumar. Acostumar com o quê? Daria ergueu-se, a voz trêmula de raiva. Com o fato de que seu pai agora tem uma nova vida, Milana respondeu, serena, antes de se virar para Eudokia. Não se preocupe, Eudokia Fyodorovna. Eu cuidarei bem dele. As palavras caíram como uma lâmina. Não eram consolo, nem desculpas. Eram a declaração fria de uma nova dona, anunciando sua posse. Como você ousa? Daria explodiu, os olhos úmidos. Aqui na casa dos meus avós, no dia da celebração deles, você vem com essa. Daria. Stas a interrompeu, o rosto escurecido pela fúria. Não, pai. Ela virou-se para ele, as mãos tremendo. Você trouxe sua namorada para o jubileu de ouro de pessoas que passaram 50 anos juntas. Acha isso normal? Cuidado com o que diz, Stas cerrou os dentes. Ou pode esquecer qualquer ajuda minha.
Nada de faculdade, nada de trabalho, nada. Que se dane sua ajuda. Dária agarrou a bolsa e correu para a porta. O batente estremeceu com o impacto. Pouco depois, Kirill seguiu seus passos, a porta fechando-se atrás dele com um segundo estrondo. Milana assentiu, satisfeita. Mimados. Mas não se preocupem, a gente educará eles. Fyodor Tikhonovich levantou-se lentamente. Sua voz, embora baixa, cortou o ar como uma lâmina. Stas, ele chamou o filho pelo nome, sem o patronímico, um sinal de distância. Você é meu hóspede. Mas a hospitalidade tem limites. Pai, eu não queria que fosse assim. Stas começou a justificar-se. Quis, sim, o velho o interrompeu. Caso contrário, não estaria aqui. 10 minutos depois, Stas e Milana saíram. A festa estava arruinada. Os convidados dispersaram-se em silêncio, murmurando desculpas esfarrapadas, evitando olhar nos olhos de Maria Vassilievna e Fyodor. À noite, enquanto ajudava a mãe a recolher os pratos, Evdokia ouviu. Filha, Maria Vassilievna empilhou uma pilha de louça, não deixe que pisem em você. Não deixarei, mamãe. Seu tio Tikhon sempre dizia, há pessoas que só entendem a linguagem da força. Com bondade você não chega a lugar nenhum com elas. Na manhã seguinte, Evdokia dirigiu-se ao fórum. A fila era longa, segunda-feira, o dia em que as famílias desmoronadas buscavam soluções no papel. Ela esperou paciente, a pasta com documentos apertada contra o peito. À tarde, Zinaída ligou. Dua, você ouviu a novidade? Qual? Seu Stas está contando para todo mundo que a Milana está grávida. Está eufórico como um adolescente. Evdokia desligou sem responder. Depois pegou o telefone e descou o número de Svetlana Igorevna, sua antiga colega de faculdade, agora ginecologista. Sveta, você poderia checar uma informação para mim? Off the record, claro. 3 dias depois, a resposta veio. Dua, sua Milana esteve aqui semana passada. Não há gravidez. Nem nunca houve. Quer que eu emita um atestado? Não. Ainda não. Evdokia desligou e sentou-se junto à janela. Lá fora a cidade acendia suas luzes. Em algum lugar, Stas sonhava com uma nova família, comprava roupinhas de bebê, talvez até escolhesse nomes. Mas ela sabia a verdade. E por enquanto guardaria esse trunfo. Na manhã seguinte, enquanto o café esfriava na xícara, Evdokia revisitou cada momento da noite anterior. A humilhação diante dos pais, a arrogância de Milana, as ameaças de Stas aos filhos. Não era hora de lágrimas nem de impulsos. Era hora de estratégia. Zinaída ligou novamente. Dua, depois do que aconteceu ontem você precisa de ajuda séria. Conhece Tamara Lona Kreshchaninova? A melhor advogada de família da cidade. Dura, mas justa. Não sei. Talvez a gente consiga resolver sozinhos. Sozinhos? Zinaída quase gritou. Ontem ele ameaçou cortar a Dária. Isso não é briga de família, é guerra. E em guerra você precisa de aliados. Evdokia anotou o número. Zinaída tinha razão. O tempo das súplicas e das esperanças havia terminado. Stas escolhera suas armas. Agora, era a vez dela escolher as suas. O escritório de Tamara Lona Kreshchaninova ficava em um casarão antigo, com escadarias de madeira que rangiam sob os passos. No segundo andar, uma porta maciça de carvalho dava acesso a um gabinete com paredes forradas de livros e uma estátua de Temis no canto. A advogada, uma mulher de cabelo curto e olhos que pareciam ler almas, escutava com uma atenção que fazia os clientes revelarem mais do que pretendiam. Então, Tamara Lona folheava os documentos que Evdokia trouxera, 26 anos de casamento, 2 filhos maiores, bens em comum, um apartamento e uma oficina mecânica registrada em nome do marido. Estou correta? Sim, mas há detalhes. Sempre há. Evdokia contou tudo. O sumiço do dinheiro da conta conjunta, os papéis suspeitos que Stas lhe pedia para assinar, a sensação de que algo estava podre há muito tempo. Tamara Lona fazia anotações em um caderno de couro, interrompendo apenas para pedir esclarecimentos. Entendido. Vamos começar pelas movimentações bancárias e pelo histórico de crédito. Encontremo-nos daqui a 3 dias. Os resultados foram além do que Evdokia imaginara. Olha aqui, a advogada espalhou os papéis sobre a mesa. Um empréstimo de 2 milhões garantido pela sua casa. Assinado há 6 meses. Com a sua assinatura. Eu nunca assinei isso. A perícia comprovará. E tem mais, Tamara Lona passou para o próximo documento. A oficina de Stas está no vermelho há 2 anos. Os lucros são fictícios, as despesas reais. A Receita Federal vai adorar isso. Em outras palavras, ele está falido. As dívidas superam os ativos em 1,5 vezes, e isso é só o que conseguimos garimpar em 3 dias. Evdokia olhou para os números, sentindo uma calma estranha. Não era triunfalismo.
Era a certeza de que o tio Ticon estava certo. Nem tudo que reluz é ouro. O que você recomenda? Ação judicial por fraude. Indenização por danos. É urgente blindar seus bens antes que os credores do seu marido venham bater à sua porta. No dia seguinte, Eudokia dirigiu-se ao Auto Center. Não ia lá havia meses. A última visita tinha sido 6 meses antes, quando o carro engasgava nos semáforos. Na época, Stanislav orgulhava-se do novo equipamento, falava de planos de expansão, enquanto Milana, sentada no balcão da recepção, pintava as unhas com um esmalte rosa-choque. O estabelecimento ficava na zona industrial, em um galpão antigo alugado de uma fábrica. O cheiro de óleo queimado e metal preenchia o ar. Junto ao elevador de carros, Sergei, mecânico de cerca de 30 anos, um dos primeiros contratados por Stanislav, mexia em um motor. Eudokia Fyodorovna. Surpreendeu-se ele saindo debaixo do veículo. O chefe não avisou que a senhora viria. Ele sabe, respondeu ela secamente. Milana Sergeyevna está no escritório? Está. Organizando uns papéis. O escritório era um cubículo de vidro no canto do galpão. Milana, de suéter justo cor de fúcsia e cabelo preso em um coque alto, digitava algo no computador. A maquiagem, impecável como sempre, não escondia o sobressalto quando viu Eudokia. Eudokia Fyodorovna, gaguejou, recuperando-se rápido. Stas não me disse que a senhora viria. Na verdade, ele não sabe. Preciso falar com você. A sós. Milana olhou para os mecânicos, depois assentiu. Virando-se para Sergei, gritou. Sergei, baixa o volume da música. Eudokia fechou a porta do cubículo e sentou-se à frente da jovem. Entre elas, 24 anos de diferença e um abismo de experiência. Milana, quantos anos você tem? 22. Por quê? Aos 27, eu já era casada há 3 anos e criava uma filha. Eudokia abriu a pasta que trouxera na bolsa. Sabe o que a vida me ensinou? A ler pessoas. E números. Colocou os documentos sobre a mesa. Você sabe que este Auto Center dá prejuízo há 2 anos? Que seu amado Stanislav deve 4 milhões de rublos aos bancos. Que eles estão prestes a executar o imóvel e os equipamentos. Milana empalideceu sob a camada de base. Aqui está a certidão da receita, dívidas fiscais. Aqui, extratos bancários com pagamentos atrasados. E isto, Eudokia destacou um papel. É especialmente interessante, um empréstimo usando nossa casa como garantia. Sem o meu consentimento. Milana folheava os documentos, o rosto passando do ceticismo à compreensão, da compreensão ao horror. Ele me disse que os negócios iam bem. Stanislav diz muitas coisas. Eudokia cruzou os braços. Por exemplo, que você está grávida. A jovem levantou a cabeça bruscamente. De onde a senhora tirou isso? Svetlana Igorevna Morozova, ginecologista do Hospital Municipal número 2. Você esteve em consulta há 1 semana. Não há gravidez. Silêncio. Do lado de fora, Sergei batia uma chave de fenda contra o motor. Milana, disse Eudokia mais suave, você é jovem e bonita. Tem a vida toda pela frente. Por que se afundar com o navio que já está naufragando? Eu o amo, murmurou Milana, mas a voz tremia. Ama ou amava os presentes, as joias, os jantares caros, as viagens. Eudokia apontou para os papéis. Tudo isso foi pago com dinheiro emprestado. Com dinheiro que ele roubou do nosso orçamento familiar. Milana baixou a cabeça. Quando a ergueu, os olhos brilhavam. E agora? O que eu faço? Pense em si mesma. Stanislav já está pensando. Eudokia inclinou-se para a frente. Quando os bancos vierem buscar os bens, quem você acha que será responsável? A dona do negócio ou a administradora? Nesse momento, a porta do galpão se abriu com estrondo. Stanislav irrompeu no espaço, paralisando ao ver a esposa e a amante juntas. Por um segundo, hesitou. Depois avançou em direção ao escritório. Dúcia, o que você está fazendo aqui? Conhecendo seus sucessos financeiros, respondeu Eudokia, indicando os documentos. Stanislav olhou para os papéis, o rosto esbranquiçando. Onde você arrumou isso? Do meu advogado. Um ótimo advogado, aliás. Milana. Virou-se para ela, desesperado. Não ouça ela. Está inventando tudo por ciúme. Stas. Milana levantou-se, a voz trêmula. É verdade. Os empréstimos, as dívidas. Que dívidas? Ele riu forçado. 4 milhões de rublos, enunciou Eudokia. E a falsificação da minha assinatura nos documentos do banco. Isso já é crime, Stanislav. E o bebê? Ele olhou entre as duas. Que bebê, Milana? Diga a verdade a ele, ordenou Eudokia. Milana engoliu em seco. Não estou grávida. Inventei, para você não me deixar.
Stanislav afundou na cadeira como se as pernas tivessem falhado. Então, você me mentiu? A voz quebrou. E o amor, também era mentira? E você não mentiu sobre o dinheiro? Retrucou Milana, os olhos faiscando. Sobre o negócio próspero, os grandes planos. Sergei e outro mecânico aproximaram-se, atraídos pelos gritos. O escândalo desdobrava-se diante de todos. Milana, espere. Stanislav tentou agarrar seu braço. Vamos resolver isso. Tudo vai dar certo. Nada vai dar certo. Ela sacudiu a mão. Você está falido, Stas. Não tem nada. Tirou da bolsa as chaves do carro que ele lhe dera de presente de aniversário. E isto também leve de volta. Comprado no crédito, imagino. Atirou-a sobre a mesa e dirigiu-se à saída. Na porta virou-se. Evdokia Fyodorovna, a senhora tinha razão. Obrigada por abrir meus olhos. Stanislav a observou ir embora, depois voltou-se para a esposa. Dúcia, por que você fez isso? Podíamos ter resolvido de outro jeito. O outro jeito era 26 anos, respondeu ela, recolhendo os documentos. Quando você jurou fidelidade. Me perdi, cometi erros. Mas podemos voltar atrás. Vou mudar, juro. Evdokia levantou-se. Você fez suas escolhas, Stas. Agora viva com elas. Ao sair, ouviu Stanislav gritar com Sergei por ficar parado. Trabalhem, caramba. Mas a autoridade na voz era uma sombra do que fora. Restava apenas o desespero de um homem que, de repente, descobria-se sozinho entre os escombros de suas próprias mentiras. O divórcio foi finalizado em um mês. Stanislav compareceu à audiência com uma pasta barata e um discurso decorado sobre acordo mútuo. Aceitou todas as condições sem discutir. A casa ficaria com Evdokia, as dívidas seriam dele, sem pensão. A juíza, uma mulher de cerca de 50 anos e óculos severos, olhou-o com surpresa diante de tamanha submissão. Stanislav Georgievich, você compreende as consequências? Compreendo, respondeu ele baixo, só querendo evitar mais questionamentos. Tamara Lona quase sorriu. A ameaça de processo criminal por falsificação de assinatura havia sido mais persuasiva que qualquer argumento. Ao deixar o fórum, Evdokia sentiu uma leveza estranha. Não era alegria, apenas o alívio de um fardo que, sem perceber, carregara por 26 anos. O ar de outono parecia mais fresco, o céu mais alto. A nova vida começou com a mudança de Stanislav. Ele juntou suas coisas em silêncio, 2 malas e uma bolsa de viagem surrada. Pouco para meia século de existência. Os filhos não se despediram, apenas Kirill levou uma caixa de ferramentas até a entrada. São suas, disse curto. Stanislav assentiu e pegou a caixa. Na porta virou-se. Dúcia, se precisar de algo. Não precisarei, Stas. Uma semana depois, os vizinhos contaram que o viram perto da estação de metrô. Alugaram um quarto em um prédio de apartamentos pequenos. O Auto Center fechou. Os funcionários se dispersaram. Sergei arrumou emprego em uma fábrica, comentando com todos que o patrão perdeu a cabeça por causa de uma mulher. Em novembro, Evdokia registrou a Morozovskaya e Evdokia. Alugou um escritório em um centro empresarial na rua Gertsina, 2 salas amplas, janelas grandes com vista para um parque. A placa foi enxuta, letras pretas sobre fundo branco. Tio Ticon detestava a ostentação. O primeiro passo foi reorganizar os imóveis herdados. A loja de materiais de construção precisava de reformas, mas gerava renda estável. O depósito em Nazivaisk. O depósito em Nazivaisk exigia um novo administrador. A serraria em Sargatskoye, Evdokia decidiu modernizar, instalou equipamentos novos, reorganizou a logística e abriu canais de distribuição mais eficientes. Mãe, parece que você sempre fez isso, espantava-se Daria, folheando os planos de negócios. Talvez tenha feito, só não sabia, respondia Evdokia com um sorriso cansado. A filha, depois do divórcio dos pais, amadurecera de repente, arrumara emprego como gerente em uma agência de viagens, alugara um quarto perto do trabalho, mas não falhava em voltar para casa nos fins de semana. Kirill, por sua vez, transferira-se para o período noturno da faculdade e, durante o dia, ajudava a mãe com a papelada. Tinha jeito para números e uma precisão quase obsessiva com planilhas. Uma noite, enquanto organizavam documentos, ele levantou os olhos e disse, sem rodeios, sabe, mãe, eu achava que o pai era forte. Mas quem é forte mesmo é você. Evdokia não respondeu. Apenas apertou a mão do filho por um instante, como se aquilo fosse resposta suficiente. Em dezembro, o telefone tocou inesperadamente. Do outro lado, uma voz frágil, envelhecida pelo tempo e pelo remorso. Dusha, posso ir aí? Era Alexandra Petrovna, a sogra. Para quê, mamãe? Perguntou Evdokia, já pressentindo. Preciso conversar. Pedir perdão.
No domingo seguinte, ela apareceu à porta curvada sobre uma bengala, os olhos opacos sob a luz fraca do inverno. Sentou-se à mesa da cozinha, recusou o chá com um gesto lento. Passei a vida toda achando que tinha razão. Mas só agora entendi, fui uma tola velha e teimosa. Eudokia ouvia em silêncio, os dedos apertando a xícara vazia. Stas vive como um mendigo. Trabalha por migalhas, vem chorar no meu ombro, e eu só digo, escolheu, agora se vire, ponto. Uma pausa. Não vejo os netos. Perdi a filha. O ar pesava com o cheiro de neve derretendo lá fora. Me perdoe, Ducha. Eudokia respirou fundo. Não estou com raiva, mamãe. Mas a confiança. Fez uma pausa, procurando as palavras. É como um vaso de cristal quebra, você cola. Mas as rachaduras ficam. Alexandra Petrovna foi embora levando consigo o peso de um perdão que não cabia mais em palavras. Tarde demais, comentou Dária mais tarde quando soube da visita. Tarde demais, ecoou Eudokia, olhando pela janela o quintal coberto de neve. O inverno trouxe consigo um hábito novo. Eudokia passou a frequentar a igreja de Serafim de Sarov, a mesma onde se casara com Stas décadas antes. Não por devoção religiosa, ela nunca fora de missas ou rezas, mas porque precisava daqueles bancos de madeira e do silêncio entre as paredes altas para organizar os pensamentos. Depois das liturgias, ficava na sala de refeições, ajudando as irmãs a separar doações, roupas, alimentos, brinquedos usados. Foi ali que conheceu Vera Ivanovna, uma mulher de 40 e poucos anos com olhos inchados de noites mal dormidas. Meu marido arrumou uma secretária nova. Quero o divórcio, ameaça me deixar sem nada, contou, enquanto dobravam cobertores. Eudokia não hesitou. Você tem advogado? Que advogado? Não tenho dinheiro para isso. Anota aqui. Passou-lhe um papel com o número de uma colega de confiança. A primeira consulta sai por minha conta. Um mês depois, Vera Ivanovna voltou radiante. O marido recuara de todas as ameaças quando soube que ela estava preparando um processo. Depois vieram Galina do prédio ao lado e Svetlana, colega de Zinaida. Pouco a pouco, ao redor da igreja, formou-se um círculo informal de mulheres que se apoiavam, trocavam conselhos, aprendiam a não se curvar. O padre Alexandre, ao perceber o movimento, cedeu uma saleta nos fundos do templo. É obra de Deus, disse. Proteger os fracos, dar voz aos calados. Quando a neve derreteu e o ar encheu-se do cheiro verde das primeiras folhas, o telefone tocou novamente. Era Stas. Ducha, podemos nos encontrar? Marcaram no parque, junto ao monumento de Lenin. Ele chegou com uma jaqueta barata, sapatos gastos e um buquê de tulipas compradas na barraca da esquina. Entendi meu erro, começou sem preâmbulos. Passei esse tempo todo pensando, repensando. Você tinha razão em tudo. Eudokia ouviu em silêncio, os dedos acariciando as pétalas úmidas. Vamos tentar de novo? Mudei, juro. Trabalho como mecânico numa garagem. Não ganho muito, mas é dinheiro honesto. Nada de aventuras. Ela levou o buquê ao nariz. Cheirava a primavera, e há algo mais, uma promessa frágil. Eu já te perdoei, Stas. Há tempo. Mas confiança não se reconstrói assim. Dê uma chance, Ducha. Vivemos metade da vida juntos. Justamente por isso sei. Baixou a voz. Somos diferentes. Você busca atalhos. Eu acredito no trabalho duro. Você quer ser jovem. Eu aceito minha idade. Não combinamos. Stas curvou os ombros como se carregasse um peso invisível. Então está acabado. Acabou, Stas. Vive em paz. Ele se afastou, arrastando os pés, e Eudokia o observou até virar a esquina. Não sentiu pena. Sentiu, pela primeira vez em anos, um alívio profundo. Aquela página finalmente se fechará. Em maio, a Morozovskaya e Eudokia assinou seu primeiro grande contrato, a administração de um centro comercial no coração da cidade. Eudokia contratou 2 assistentes, abriu uma filial em Nazivaisk. Os negócios não prosperavam de forma espetacular, mas cresciam com solidez, sem dívidas ocultas ou promessas vazias. O escritório ganhava vida, violetas no parapeito presente de Dária, uma foto emoldurada do tio Ticon em seu tempo de diretor, com o uniforme engomado e o olhar severo. E na parede cartas de agradecimento. Uma delas, Eudokia relia com frequência. Eudokia Fyodorovna, graças ao seu conselho, consegui escapar da armadilha em que tantas mulheres caem. Meu marido achava que eu era frágil. Descobriu que sou mais forte que ele. Agora vivemos sob novas regras, onde há respeito. Obrigada por me ensinar a não ter medo da verdade. Sua, Nadieda Sergeyevna. Ao ler aquelas linhas, Eudokia compreendia que sua nova missão a encontrara sem que ela a buscasse. Dar às mulheres a força que elas mesmas não sabiam ter, ensiná-las a enxergar a verdade nua,
a se defender da traição e do engano. Um trabalho que não se media por lucros, mas por algo mais valioso, a dignidade recuperada. Do lado de fora, o parque esverdejava. Maio em Omsk tinha um sabor especial. Depois do longo inverno, a cidade despertava, as árvores vestiam-se de folhas novas, o céu abria-se alto e limpo, e o ar carregava o perfume da lilás. Evdokia Fyodorovna sentava-se à sua mesa, observando o movimento lá fora, e pensava que a vida, afinal, não terminava aos 50. Não era mais a ex-mulher abandonada, mas uma mulher de pé dona de seu próprio destino. No calendário, 15 de maio. Um ano antes, na Páscoa, uma vida desabara. Hoje, outra florescia, honesta, cheia de sentido, construída com as próprias mãos. Tio Ticon teria aprovado.